Fala, família promessista! Como vocês estão? Estamos de volta mais uma sexta-feira. Você aqui conosco neste podcast. Toda sexta-feira nós temos sempre um episódio novo. E hoje eu estou aqui com os meus convidados. Cadê meus convidados? Tá estranho aqui, né? Olha aí, ó. Compartilha esse link, curte e vamos ver quem são os nossos convidados. O que é isso aqui, cara? Tem um negócio estranho. Ué? Eita! Ué? Mas Palhaço Juquinha! sou eu, tu viu? Tem um buraco ali? Acho que eu quebrei. Ih, pastor Alex, e agora? Ô, tio pastor Alex, perdão, desculpa aí, cara. Mas o telhado tá meio ruim também, o telhado aqui tá meio estranho. Tudo bom? Tudo bom? Tatinho? Você veio sozinho? Nada, eu vim com a Docinho. E cadê ela? Deve estar lá em cima. Ô, Docinho! Ô, Docinho! Ô! Vem! Pode vir aí mesmo. Vem! Isso. Cuidado vai. pra não quebrar o telhado. Eita! Nossa, hein? Tu viu? Tu viu como é que tá ruim o negócio lá em cima? Tá muito estranho, quebrou. Ó, o vai dar telhado. prejuízo, hein, pastor Alex? Não tem nada a ver com isso, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa, Já tio- falo logo. Tio pastor Alex, perdão. Foi mal. Ele veio primeiro. Foi sem querer. Tenho certeza. E aí? E aí? O que vocês estão arrumando? Nós veio aqui dar um alô aqui, ué. Nós veio Nós veio? aqui. Das crianças, né? Eles gostam muito da gente. Vocês estão indo pela igreja por aí? A gente vai. Vocês estão famosos, hein? Tamo nada. Tamo não. Mas tá sendo bem legal a gente ir pelas igrejas. A gente tem conversado com todo mundo, com os irmãos, com as criancinhas. Né, As Docinho? crianças gostam muito, os adultos também. Acho que os adultos gostam mais, né? Sim, acho que é um momento que todo mundo aproveita, né? Vocês dão canseira nas crianças. É. E aí? O que vocês estão feito pela igreja por aí? A gente vai, a gente conversa, a gente lê a Bíblia, né, Docinho? Sim, e tudo na luz da palavra. Caiu a minha bicicleta. E agora? Mas na Bíblia, a gente lê a Bíblia. Vocês leem a Bíblia? Lemos a Bíblia. É mesmo? Nós não parece, mas é crente. Nós lê a Bíblia. Quer ver? Eu vou ler a Bíblia aqui pra você, ó. Deixa eu ver aqui. Ô, rapá! Tá lasqueira. Tudo bem que Bíblia é fogo, né? É que é na A luz da palavra de palavra. Deus é na luz da palavra. Vamos ver aqui, peraí. Literalmente. Deixa eu ver aqui direito. Ó. Eu não peguei o... Eita. Vamos lá. Apocalipse 8, versículo 4. Presta atenção. Tô prestando atenção. Pastor, ó. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Olha só, hein? Você prestou atenção? E você pega logo Apocalipse, né? Mas é aqui, rapaz, a gente mexe com criança. Quer ver? Eu queria que você lesse. Pega a Bíblia devagar, lê aqui. Ai, meu Deus. Mostra a câmera pra ele aí, tio, pra ele poder ler. Aí. Quer que eu leia de novo? Por favor. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Agora presta atenção em mim. Lê o finalzinho. A fumaça. A fumaça... Peraí que eu me perdi. A fumaça do incenso, Isso. juntamente com as orações dos santos. Olha pra cá. Ó. Quando a Bíblia fala Que a fumaça isso, hein? funciona, a fumaça funciona. Uau! E ela sobe. Olha o fumaceiro. Eita! Chama o Imagina bombeiro! as orações subindo até os céus. É Olha! assim que funciona. Quando as orações saem da boca dos santos, os pequenininhos, a fumaça, ó. Como é que vai? Ó, Muita não fumaça. acaba não. Ó. Viu? Que legal? Tá queimando aí? Tá nada. E tome fumaça. Tá, Bíblia? Ah, desculpa aí. Muito legal. Vou arrumar uma Bíblia dessa, hein? É só pros santos. E o que as crianças gostam mais de vocês aí? Ela gosta muito de histórias. As crianças gostam muito de A histórias. gente conta muita história, né, Docinho? Aquela história que eles mais gostam, que é Jesus andando sobre as Isso, águas. muito boa, essa é muito boa. Conta aí pra ele. Ele não sabe. Você Sei não. conhece a Ele acha que história? sabe. Sei não. Vocês não conhecem a história? Não. Então eu vou contar pra vocês. Os discípulos estavam dentro do barco. Só que aconteceu algo que
veio uma tempestade tempestuosa, Isso. muito grande, Pô, com chuva, trovões, trovoadas, e movimentou aquele barco. Eles ficavam apavorados, Juquinha. foi. Imagina como que eles ficaram. Você teria medo? Eu tava me borrando já. Melou? Meladinho. Aí eles depararam com alguém vindo sobre as águas. Eita. Imagine só, você olhando, alguém andando sobre as águas. O que você ia pensar? Eles pensaram que era um fantasma. Com Ficaram certeza. apavorados. É, Não foi assim, Juquinha? foi. Só que aí, quando eles viram, não era um fantasma, era Jesus que estava andando sobre as águas. Mostra pra eles, Juquinha, como é que funciona Como é que é isso? A água é molinha, Molinha. molinha. E Jesus pisou sobre ela. Uhum. Quando ele pisava, a água ficava dura, porque não afundava. Eu trouxe aqui uma cordinha molinha. Deixa eu fazer aqui com o meu braço aqui, porque aqui o microfone atrapalha um pouco. Tá vendo a cordinha molinha, né? Uhum. Quando Jesus pisou na água, ela ficou durinha, igualzinha a corda. Rapaz. Durinha. Imagina a água durinha, assim, desse Como é que jeito. você Aí faz sabe o isso? que aconteceu? Ah, Pedrão. Tinha que ser, Ousado. né? Pedro é Padrão. gente maneiro. Pedrão é gente fina. Era ele. Pedrão chegou chegando. Aí Pedrão chegou, falou: Ô Jesus, posso ir até o senhor? Aí, vem Pedro, vem em mim. Não falou assim, mas parece. Vem em mim. Aí Pedrão A foi. versão atualizados aí. Pedrão foi. Você leva jeito, sabe? É uma linguagem Você leva própria. Aí Pedrão foi. Quando Pedrão chegou perto de pastor, ele teve medo. Oh. Aí ele começou a afundar. Puxa vida. Aí Jesus foi lá e catou ele pela mão. Jesus é ligeiro. Uhum. Pegou ele e levantou ele e Uhum. trouxe de volta para o barco. Foi. E mostrou para os discípulos que Pedro teve pouca fé. Uhum. Então essas coisas acontecem para quem tem muita fé. Ah, sim. Né, Docinho? É isso aí. É isso aí. E ele caiu. Aí caiu. Afundou. É. Mas a água ficou Tá. mole, né? É. Por que Foi. que a corda tá dura ainda? Eu não sei. Deu ruim. Deu ruim? Deu ruim. E alguma coisa estragou. É por causa da Não fé. deu certo. É, Vamos- tá com muita fé. Vamos Juquinha. fazer. Deve ser. Vamos fazer igual a gente faz com as crianças? Uhum. A gente bate palma no 3. Sim. Aí quando bate palma, Ajuda, a corda tá? fica mole. Você Ajuda, pode ajudar, tá? Ti? Posso, claro. Vamos lá. 1, 2, 3. Ei, Oh. Aí. Agora virou corda de novo. Virou corda de novo. Agora Molinha. virou Molinha. Isso aqui. E a gente conta mais histórias, Uhum. né, Docinho? Sim, muitas. A gente conta muitas histórias. Que mais histórias que vocês contam? Conta. Muitas histórias. É. Essa história, ela não reflete só para as crianças pequenas, mas para os grandes também, Uhum. tá? E ela é assim, vou pegar um papelzinho aqui, somente para ilustrar. Não tem nada no papel, é um papel em branco. Porque esse papel representa muitas das vezes nós, representa a gente, né? Nós começamos a nossa vida sem muita coisa. E Uhum. conforme a gente vai adquirindo experiência, nós vamos adquirindo desejos, sonhos, né? Metas a ser alcançadas. Só que no meio do caminho, não sei para quem está em casa vai se deparar com essa situação, Uhum. no meio do caminho, nós muitas das vezes deparamos com algumas situações que nos causam frustrações. Então, vou rasgar aqui o papel para representar, que dilacera o nosso coração. Só que não para por aí. Além das frustrações, vem as angústias. Eita. As Angústia grande essa. tristezas. É só um pedação. Viu? É só para representar. Não vai Uhum. sobrar papel, Docinho. Pois é. E quando você pensa que acabou, sempre vem alguém te dar uma rasteira. Eita. Eita, lascou. E por aí vai, né? As frustrações da vida. Só que muitas das vezes tem pessoas que acabam se fechando para elas. E se ficam ali fechadinhas, tristes, isoladas, Uhum. decepcionadas. Umas tentam dizer que é forte, né? Eu sou forte, então não posso demonstrar muitas, né? Tem gente que acha que essas frustrações, esses problemas, Uhum. e acabam se fechando, muitos.
E aí vou dobrar cada vez mais o papel, porque eles se fecham mesmo Tá. e se isolam. Ei. Guarda dentro de si. Muitas das vezes. Vou dobrar bem aqui o papelzinho, porque nunca para, né, por aí, né? Sempre tem muitas frustrações, muitas tristezas, muitas decepções. E vão cada vez mais assim, se fechando. Fica bem amassadinho. Bem amassadinho. Que tristeza, Pobre coitado. gente, coitado. Mas há esperança para tudo isso. Porque Deus ele tem um plano muito grande para o ser humano. E quando nós pensamos que não tem esperança, você descobre que tem. Porque Jesus ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Ele é o único que pode transformar os nossos corações. Ele é o único que diz assim, há esperança para tudo isso. Ué? Sabe? E existe a esperança sim. Ué? Aquilo que você pensou que não ia conseguir, Jesus ele sempre transforma. Ele pode transformar o teu ser, ele pode transformar a sua vida. Jesus é o único que pode nos transformar. E essas marcas é apenas a cicatriz. Então, não deixe para aceitar a Jesus. Aceite ele hoje como seu único e salvador. Não deixe para amanhã. Ai, que legal! Faça hoje, porque o hoje refletirá com certeza no seu futuro. Que isso. Legal, É assim. docinho. Que legal. Legal isso aí. E assim a gente vai contando as histórias para as crianças. Olha. Olha aí, você que tá em casa, gostou? Eu acho que vale mais pros adultos do que pras crianças, né? Né? Os adultos gostam. Vários corações, né? Essa é a intenção, falar de Jesus, do amor dele. Né? A nossa esperança não está nas coisas seculares. A nossa esperança está em Cristo Jesus. É isso aí. É isso aí. Ó, não acabou não. Nós vamos continuar. Vai? Vai. Ué? Vocês têm mais truque aí? Não. Pode mostrar Pode tudo. revelar tudo. Pode mostrar tudo. Então, tem mais truque aqui? Não, nós temos, mas não para os eventos, né? Tira a mão, tio pastor. Vai vir uma ratoeira ou um coelho. Ou uma ovelha. A ovelha já saiu. A ovelha já saiu. Gente, falando em ovelha, posso? Pode. Aí, pronto. Eita. Beijo aqui. Vamos levar ela pro nosso Brinquedo brinquedo teco? teco. Não, pode. Isso aí é minha, é minha. Tão fofinha, né? Fofinha. E ela veio bonitinha. Ainda tá com o narizinho de palhaço, olha, pra combinar com você. Tá com nariz quase do mesmo tamanho, né? Vai, Vai, né, tio? Tá parecendo sua filha. Qual é a cor do nariz, tio? Você Qual é a tá cor do muito nariz, bem, tio? Rolinha. Pra mim é vermelha. Aí, se você quiser, na sua igreja, você tem a oportunidade. A gente vai deixar o contato deles aí, mas não acabou não, tá? Eu agora vou fazer um passe de mágica aqui. Quem vai fazer a mágica agora sou eu. Manda ver. Vou fazer um passe de mágica aqui e nós vamos conversar com as pessoas que estão por trás, né? Dessa palhaçada toda aqui, tá certo? Ó, 1, 2, 3 e... Eita! Toma aqui, o telhado está meio estranho. Olha aí, ó. Ô, tio pastor, desculpa. E aí, Alex? Cuidado aí com essas ovelhas tuas, hein? É isso aí. Vem cá, tu não vai tirar a maquiagem, não? E Ana? pronto, olha. Qual a cor da maquiagem? Tu não enxerga a cor, homem? Vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu me situar aqui que eu tô todo enrolado. É difícil, hein? Mas a gente tá chegando lá. Aos poucos a gente vai chegando. É. E aí, é difícil esse trabalho com as crianças? Dizem que é mais difícil fazer rir do que fazer chorar, né? É mais fácil fazer o vilão, né? Do que fazer as pessoas rirem. Eu não sei se é verdade, né? Diferente isso aí. É? Não é não? Não sei. É uma forma de pensar que eu não tinha pensado ainda dessa maneira. É. Eu acho, né? Como é que surgiu a ideia de vocês? Fala aqui, ó. Então, a ideia começou porque nós aqui na Igreja de Caxias tínhamos um projeto com as crianças. Aham. E tivemos até um evento anteriormente, né? Uhum. Que foi o último evento. Tivemos uma peça com super-heróis. Nós contamos a história de Jesus, o nosso verdadeiro herói. Mas sem nada disso, sem... Não, nós caracterizamos Fantasiado. alguns É? personagens. Já tinha o Hulk, O Hulk era fortão. Fortão, colocamos espuma, né? Para dar volume. O super-homem. O super-homem, que é totalmente fora do contexto
normal que a gente idealiza aquele homem musculoso, né? Com aquele corpo, né? Ele era gordão. Gordo, né? Assim, gordinho. Nosso irmão Marcelo foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Coitado do fez Marcelo, sucesso, chamar de gordão gente. agora. Mas ficou muito legal, Ficou bem cara. legal. Muito hilário. Ele mesmo se colocou assim, de uma maneira, foi bem espontâneo, Foi muito foi muito legal. legal. E tivemos outros personagens, o Chapolin Colorado, ele fez o Chapolin Colorado. Então, assim, chamou bastante a atenção das crianças. E depois desse evento, veio pandemia e parou. Não teve mais nada. E quando retornou à igreja, os trabalhos, né, era o culto na parte da manhã e cada um depois iam para suas casas, seus lares, e as crianças não tinham mais atividade para eles. E aí ele começou a incomodar, né? A gente precisa voltar, fazer alguma coisa para as crianças, né? Para esse público. E aí já tinha nascido uma ideia na minha mente de fazer uma boneca. Mas até então não tinha ideia de nome, não tinha ideia de figurino, não tinha ideia de nada. E essa ideia ficou simplesmente guardada na caixinha e esqueci. Quando nós falamos de voltar a fazer algum projeto, aí veio para mim a ideia da boneca. Eu falei assim, mas não pode ser a boneca sozinha. Tem que ter a boneca mais alguém. Até porque nós não tínhamos como também ensaiar por conta do distanciamento, né? Teve toda essa logística. E por ser irmãos e a nossa comunicação ali ia ficar mais fácil, aí surgiu a ideia através de um outro trabalho que eu tinha visto também, de um outro pastor, que eu acho que ele trabalha com a parte de... Qual o nome que dá? Palhaçaria, né? E ele faz esse trabalho com as crianças. Ele, através da brincadeira, né, dos truques de mágicas, prende a atenção das crianças. E ele passa ali a mensagem. Eu achei bem bacana. Eu falei assim, eu acho que vai combinar. E o palhaço com a boneca, são dois personagens diferentes. No contexto de uma história que nós criamos, é uma boneca, porque as meninas idealizam muito esse brinquedo, né, a boneca. E o palhaço, que é um boneco também, que até então nós apresentamos ele como um boneco, de uma forma diferente, né? Porque somos diferentes, somos pessoas diferentes, jeitos diferentes. Então, a gente vai sempre buscando, de alguma maneira, assim, para poder trazer para as crianças. Então, surgiu assim, né? Basicamente. Calma aí. Você me mandou mensagem aqui enquanto ela está falando, né? Mas realmente, eu não falei aqui, né? Acabei não falando, né? Nós falamos do palhaço Juquinha e da boneca Docinho, mas não falamos do Jonatas, Diácono Jonatas, né? Fazer o quê, né, irmão? Tem que ser diácono. E a Raquel. Raquel não é diaconisa não, né? Ainda não. Então, e não falamos aqui, né, que são membros aqui da igreja em Caxias, né? Pastor Alex, e eles estão com esse trabalho aí, né? Da boneca Docinho, do palhaço Juquinha e essa palhaçada toda aí que o Jonatas gosta de fazer. Né? E quando a gente teve a ideia de procurar outro personagem, né, descobrimos na internet esse outro pastor, que ele trabalha muito bem, e surgiu a ideia, falei, poxa, vamos... E foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Aí... Isso nós tivemos só apenas 2 meses, porque o mês de outubro, mês, né, que as crianças, né, vamos fazer esse trabalho mais voltado para as crianças, tivemos acho que 2 meses. para aprender mágica. Para aprender, para... comprar equipamento. Comprar algumas coisas, né? Tirando a bicicleta de uma roda, que já é uma outra história, né? Mas já está dentro do contexto mesmo da nossa família. Né? E aí fomos estudar, né? Algumas coisas, porque... porque não é assim você começar do nada, né? Você tem um figurino, você tem a maquiagem, você tem detalhes que às vezes passa desapercebido para quem está assistindo, mas que faz diferença, né? Nos detalhes. A Raquel, nesse período de pandemia, ela estudou muito sobre maquiagem, aprendeu muita coisa, né? Muita técnica, que hoje, sem ela, não sai o palhaço, não sai a boneca. Que toda pintura, existe uma técnica para isso, né? Para que não saia nem com calor, com suor, né? Mantém fixo ali. Geralmente a exibição de vocês são quanto tempo? Eita, 1 hora. Porque... Só que depois ainda a gente continua para tirar foto com as crianças, brincando com as crianças. E nem toda igreja tem ar-condicionado, né? Como é que é esse negócio aí? É uma técnica para maquiagem ficar? Tem um tipo de maquiagem para não derreter. Você também tem habilidade, né? Como é que é lá o seu Instagram? Deixa eu só ajeitar esse fio aqui que tá me atrapalhando. Agora sim. Raquel Makeup Artistic.
Vamos botar aí na tela aí o Instagram dela, você vê lá Divertido. todas as performances, não sei como é que chama isso. É performance? Não, tem nada a ver. São maquiagens, e aí nisso eu aprendi caracterização, né? Porque dá para usar em palco, dá para usar em teatro. Uhum. Então tem várias vertentes, né? Aham. E isso eu fui aprendendo, que para mim eu comecei no infantil, Uhum. né? Somente com as maquiagens voltadas para o público infantil, inclusive aqui na igreja também. Aham. No evento infantil, nós começamos a pintar o rostinho das crianças. E aí eu comecei a fazer uns desenhos, assim, bom, eles identificaram, se assustaram, ficaram com medo, então acho que eu vou levar o jeito para isso. Aí eu comecei a buscar, né? Porque são materiais específicos para Aham. pele, não é qualquer material. Então, assim, tem todo um cuidado. Tem um custo também, né? Que é um custo Isso. alto, né? Algumas coisas sim, né? A gente vai investindo, aí vai Uhum. investindo aos poucos, estudando em curso. E tem os materiais específicos para a pele da criança, são os materiais à base de água, materiais à base de óleo, que é o que eu uso nele, porque Uhum. naquele contexto água e óleo não se misturam, então Uhum. ele segura mais a questão do suor. Né? né? No seu caso, se a gente fosse maquiar, seria com carvão. Então isso facilitou na criação desses personagens, Aham. por ter, né, esse estudo, aí me facilitou na Aham. criação desses personagens. Isso você já tinha antes? Você não Sim, aprende já tá. numa pandemia isso, né? Não, a pandemia eu aprendi um pouquinho antes e na pandemia veio mais aprender outras técnicas, né? É porque acontecem outras coisas, né? Por exemplo, vocês fazem tem os coisas de mágica, né? Uhum. Sim. Tem a mágica que vocês estão inserindo aí, que está inserida, né? Então, mágica a gente não sabia de nada. Não sabia nada. Nada. Aí Cadê o eu- burrinho? Que burrinho. Eu vi o burrinho. Ah, o burrinho tá lá embaixo. Tá lá embaixo? Tá lá Poxa embaixo. vida. O burrinho é legal O também. burrinho é legal, é o Pum. Nome do burrinho. Ó, se você não sabe, você vai ter que assistir pra ver. Tem lá no canal de Caxias? Não, a gente não tá divulgando porque é um trabalho para a igreja local. Aham. Né? Se a pessoa assistir, para que eu vou lá ver? Ah, entendi. E a gente sempre tenta colocar truques novos, né? Uhum. Então sempre há alguma novidade. Né? E senão perde a graça, né? Tá certo. Mas Tá o bom. burrinho é ótimo. Ainda mais quando a gente solta o burrinho no canto, vou soltar o Pum aqui no cantinho. Ele fica lá faz esses quietinho. trocadilhos. E as crianças gostam. Nossa. E os adultos também gostam, porque tem alguma linguagem que adulto consegue compreender, né? Uma piada, assim, É o né? Pum e o Max, são dois. É. São coisas que a gente está falando aqui, né? Que vocês aprenderam na pandemia. Obviamente, tinha habilidades aí, algumas coisas que estavam antes, né? Que já estão inseridas, né? Vocês têm uma veia artística para isso? Como é que é? Tem uma história familiar nessa área? Tem uma história, né, Kel? Conta aí. Tem. Inclusive, a criação do palhaço, eu associei o palhaço por conta do circo, né? E a bicicleta, o monociclo, a bicicleta de uma roda, Jonatas foi o único da família que aderiu. Dá continuidade. Da continuidade, porque a história do monociclo, na época, meu avô, ele tinha uma oficina de bicicleta. Então, acho que na cidade, se eu não me engano, a história... A gente não lembra muito bem. É, Né? A gente era criança, né? Então o que o pai contava. Faz muito tempo isso, Faz. né? faz. Lógico, muito faz. tempo. Aproveitando, né? Meu pai Continua. vou contar que tinha um circo na cidade e aí procuraram ele para fazer esse monociclo. Meu avô, procuraram meu avô. para poder estar fazendo. Meu pai era pequeno, era criança. Por isso que vocês não se lembram, pô. Não é por isso que a gente. Quando ele contou, a gente era criancinha ainda. Ah, tá bom. Aí meu avô conseguiu confeccionar, né, o monociclo e meu tio, que era o mais pivitadinho, né, gostou muito e ficava insistindo no meu avô fazer uma para ele. No Eliseu, né? No Eliseu. Só que o tamanho era diferente, porque ele era pequeno, então eu vou ter que construir uma especificamente para o tamanho dele. E ele caía, se arrebentava, e meu avô era um pouco meio turrão, né? Agora você fez eu fazer, tu vai ter que aprender. E botava ele para andar, ele caía, se ralava e tudo, até que ele aprendeu. E os outros irmãos vendo também quiseram, né? E aprenderam. E isso foi passando aí. Inclusive a minha tia, mano. É? A Minha tia Ruth anda também. Beijo, minha tia. Minha tia anda. E Fala eles aqui no ali- microfone aqui.
E eles Só ele. andavam e tocavam violão, né? Ou então pegavam, as pessoas jogavam dinheiro, eles pegavam sem cair Meu na pai contava que eles bicicleta, andavam né? nas praças para divulgar a oficina que eles tinham, né, de bicicleta e o pessoal jogava dinheiro. Aí eles abaixavam sem botar o pé no chão, sem descer da bicicleta, abaixava e pegava. O ruim quando jogavam moeda, né? Que era o mais difícil, é o que tem menos valor, né? O pessoal mais jogavam. E eles mesmo assim, lá abaixavam e pegavam moeda no chão. Ó, o monociclo tá aqui, ó. Aí, Tá na ó. 2? Tá na 2? Ó, o monociclo tá aqui atrás. Você pode ver aí. E esse é o original, cara. Esse Esse é o que seu avô fez. Esse é o que meu avô fez. Ele reformou. Só reformei. Mas foi o que ele fez. Deve Tem ter até hoje, tem mais de muitos 50 anos isso aí. Deve ter mais de 50 anos. Relíquia. Uma relíquia. Aí, ó. Que legal, né, E cara? o meu tio foi o único que também chegou a trabalhar no circo. É? Por conta disso, E tem até uma carteirinha que ele Isso. É? Ele era o que no circo? Era alguma coisa específica ou era de tudo? No circo o pessoal faz um pouco de cada, né? É. Mas acho que ele passava de bicicleta, voltava fazendo malabares. Você sabe fazer malabares também? Sei. É? Que isso, hein, mano? E quando meu pai andou... Palhaço só você. Só eu. O único que Mas eu acho decidiu. que a gente tem uma coisa na família, né? De ser brincalhões, né? Fazer piada com tudo. Às vezes falam alguma coisa, já é motivo de aproveitar aquilo e fazer uma piada. Só são vocês dois? Sim. Sim. Dá bem, né? Não ia ter espaço pra mais nenhum, não. Ia ficar muito cheio. Olha aí. Cara, é muito legal isso. História, né, do monociclo. Então eu associei a questão do monociclo porque ele foi o único que quis aprender quando ele viu. E foi, né? Não sei se aí o filho vai seguir também. A ideia né? é fazer seguir, né? E agora, perna de pau, né? E a perna de pau, E agora tem Perna de pau, eu já vi também o vídeo lá do Vamos incrementando aí, vamos aumentando. do velhinho Deixa o coração aprendendo a aqui. andar de... E aí nós associamos o personagem do palhaço por trazer alegria, circo, isso aqui, e por ele ter essa habilidade, assim, vamos usar o monociclo então, já que você tem essa habilidade, vamos E que usar tem tudo a também, ver, né? Que tá sim. tudo relacionado, né? É. E a mágica? Teve que aprender tudo A agora. mágica aprendi. Aprendi Aprender em pelo quê? cima. No YouTube? Muita coisa pelo YouTube, alguns truques mais complexos eles não ensinam no YouTube, aí você quando compra mágica, eles te mandam um vídeo ou algo ensinando, né? É bem legal, é desafiador, porque você precisa de muita habilidade com a mão. E criança, mano, não é fácil. Tem um truque que a gente faz, que conta a história dos peixinhos, né? Jogaram a rede para poder pescar, os discípulos, e não vinha peixe, joga a rede, não vem peixe. E eu uso um lenço, né? E eu faço um copinho com a mão, eu boto o lenço na mão, e depois eu abro, o lenço some. Mas, mano, as crianças vê, mano. Tem uns que vê, ai, tá aí na mão dele ali. Que não sei o quê. Tem uns abençoados. Tem uns que vê, mas não é que eles veem, não tem como ver. É bem feito o truque. Mas quando eles gritam, mano, te dá uma aflição. Será que essas crianças estão vendo, cara? Tu começa a ter um suador, a maquiagem já começa a quase querer derreter. É muito hilário, muito legal. Mas é gostoso. É legal que a gente tem que sempre dar o improviso, né? Tem coisas que a gente não espera e tem que fazer ali no improviso mesmo. E até os adultos ficam encantados, né? Como a gente falou aqui antes, né? Quando vocês estão lá fazendo o trabalho de vocês, o que vocês sentem ali? Gente, é uma Porque tem a parte lúdica, né? A parte bonita, a parte legal, mas também tem algumas coisas que estão ali por trás. Até a mágica que você fez aqui, né? Que você rasgar o papel e tal, isso tudo tem algo por trás, né? As histórias de vocês, pelo que a gente está vendo, pelo que o pouco que a gente viu aqui, elas estão relacionadas com assuntos bíblicos, né? E também com uma reflexão, para que a pessoa que está assistindo possa fazer essa reflexão, né? Normalmente, assim, as mágicas, por isso que a gente não divulga muito, porque como estamos começando agora, um investimento, né? E tem que ser tudo aos poucos. As mágicas, normalmente, a gente apresenta as mesmas. O que muda é a história. A gente muda o roteiro dessa história, usando as mesmas mágicas. Certo. E a gente normalmente trabalha temático, né? O culto infantil, ele é temático. Certo. A gente procura abordar sempre de acordo com aquele tema. A mensagem ali, falando dentro da palavra de Deus, para as crianças, porque o intuito mesmo é você alcançar os corações das crianças.
E criança, eles não ficam muito tempo a atenção voltada. E os truques vêm para isso, para você prender a atenção deles e falar a mensagem. Também isso não demora muito. A gente faz um, daqui a pouco termina, vai fazendo outra, para não perder aquele ritmo. E qual... Vocês já estão 2 anos, né? Fazendo isso, né? Não, 1 ano. Vai foi 1 ano agora, em outro É 1 ano. ano? Então foi ano Começou passado. ano passado. Ah, tá. Então, em 1 ano, qual é a resposta que vocês têm recebido? Olha... Cara, é algo inexplicável. Eu costumo falar isso. Acho que não tem preço você ver uma criança aceitar Jesus. Não tem preço. Porque o mundo que a gente vive hoje é pesado. E Satanás, ele vem firme, ele vem forte, ele não vem fraquinho, ele vem com peso. Então, há uma responsabilidade grande com a gente, uma responsabilidade muito grande espiritualmente. A gente fez um trabalho numa igreja que a gente fez o apelo, veio um monte de criancinha. Nossa, as crianças receberam oração, o pastor foi lá orar, orou. Quando acabou, o pastor, amigo nosso, chegou e falou: rapaz, tem um monte de criança aí que a família é de fora, né? Que a família dá espiritismo, é mexido com coisa pesada e as crianças foram. Então, assim, o impacto que deve haver no mundo espiritual é muito grande. Satanás não vai deixar barato, né? Ele vem para cima. Inclusive, a Raquel chegou a ter alguns sonhos antes de algumas das apresentações nossas. A gente sente assim, um pouco de esfriamento também. Nervosismo, acho que é melhor parar com esse negócio. Mas é coisa que dá e passa, porque logo está depois relacionado com o trabalho, Santo, né? E a gente lembra quão isso é bom para o reino de Deus. Não, vamos atacar, vamos avançar e Deus tem dado muita resposta para a gente. Deus tem mostrado que o nosso trabalho não é em vão. Quando a igreja convida a gente não cobra, tá, irmãos? A gente não cobra. A gente faz de tudo para poder estar. Às vezes, ela mora distante, não pode ir, mas não é porque a gente não queira ir, é porque é difícil, né? A gente não recebe financiamento nenhum, é tudo por nossa conta. Mas a gente quer estar com vocês. A gente quer muito estar com vocês, porque o principal é a propagação do Evangelho. E a base está aí, é os nossos pequenininhos. E eu ouso até dizer que eu acredito que é o ministério mais importante, pastor, que tem nas nossas igrejas e é o menos valorizado. Né? Desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas é a minha visão, minha opinião. É porque é o começo, né? Também. É a raiz que está sendo plantada ali, é o que vai ficar enraizado pelo resto da vida, é o que vai ficar marcado para a vida inteira. Então, assim, se a gente não trabalhar, cara, para selar essas crianças, né, firmar nos caminhos do Senhor, não passar, porque só a palavra que convence. O Espírito Santo convence, mas precisa ensinar a palavra. A criança não tem que vir só para a igreja para ficar brincando, se divertindo. Então, assim, é um período que a gente passa ali que do início ao fim, quase 1 hora, não chega nem a dar 1 hora, porque a gente sabe que criança tem que ser algo rápido e dinâmico, para não perder o feeling, né? Mas a gente faz intensamente para que tudo fique gravado. Inclusive, até o pastor, no dia seguinte, no domingo, a gente apresentou num sábado, no domingo ele foi pregar, quando ele foi abrir a Bíblia, estava um monte de criança olhando para ver se ia pegar fogo a Bíblia do cara. E ele percebeu isso. Então, fica marcado. A mesma palavra, né? O extraordinário. O extraordinário. Então, fica marcado. Então, acho que é essa visão espiritual que a gente consegue perceber. Entende? Existe aquilo que a gente vê e existe aquilo que a gente não vê, né? E o que a gente não vê é a parte espiritual, realmente, né? É a parte que está por trás, é a parte do preparo, né? Porque, como você falou, como ele falou do sonho, né? Que você teve, né? Essa relação da parte da experiência espiritual também ela tem que estar relacionada, né? Não é só chegar ali, fazer uma mágica, contar uma história e achar que só aí acabou. Não é entretenimento, acho que o ponto seria esse. É mais do que um entretenimento. Você traz um entretenimento, porém por trás ali tem algo espiritual por trás, que é algo que é mais importante do que
fazer as pessoas rirem, né? É. Rir é legal. Dá uma melhora para aquele que está mais deprimido, está passando por alguma dificuldade, ele vai dar uma amenizada. Mas a cama, né? A base espiritual ali que está sendo trazida, talvez é o que vai realmente ficar depois do riso. E eu acho que, de repente, isso eu acho que é algo que a gente precisa olhar com mais atenção, né? Porque alguém, por exemplo, está assistindo a gente e fala, poxa, podia... A gente tem irmãos aqui de várias regiões, né? De várias convenções. Tem o pessoal de Brasília, tem o pessoal de Recife, tem pessoas de São Paulo, do Paraná. Então, essas pessoas podem assistir, Minas Gerais, né? Pode assistir e falar, poxa, a gente pode fazer isso na igreja. E é legal que isso seja replicado, né? Sim. Mas ótimo. que seja enxergado isso, que por trás ali tem que ter algo a mais. Qual é o propósito? Só para fazer um dia com as crianças de entreter? Ou será que realmente não precisa ter algo que realmente vai trazer uma criança para Jesus? E vocês já tiveram, né, essas respostas de crianças aceitando Jesus, né? Nessas experiências de A vocês. gente não costuma nem divulgar. Até umas meninas também do grupo de maquiagem pediu para enviar foto, para poder divulgar no Instagram e tudo. Ela falou assim, você pode até divulgar, contanto que vocês especifiquem um trabalho evangelístico feito nas igrejas. Né? Não somente na igreja local aqui, mas outra igreja que quiser que estejamos lá falando, né? Nós vamos estar lá apresentando, porque a gente não está falando de doutrina, a gente está falando de Jesus. É Ele que salva. Tá? E aí eu até coloquei, não especificando, né? Porque as pessoas vê, a gente especifica associa como animadores de festa. E nós não queremos isso, nós não somos animadores de festa. Tem cara de palhaço, mas não é só palhaço. Nós estamos ali para realmente divulgar o reino e a palavra de Deus. Eu fiquei até emocionada quando ele estava falando, porque realmente toca muito. Você falar, e teve umas 15 crianças que aceitaram Jesus, ou mais? Geralmente é essa faixa etária aí, mano. De quantidade de 10 crianças, pra cima. assim, 10, 15. aceitando Jesus. É muito legal, né? Acho que o céu fica em festa. Você vê um adulto aceitando Jesus, você vê uma Que maravilha, criança, né? E mal você fala o apelo, a criança já está levantando a mão. Eu quero, né? Então, assim, é algo que toca realmente o coração da gente, que a gente viu ali. Porque até então a gente fez um programa para ser local, na igreja local. Nós não esperávamos de estar levando em outra igreja, né? Teve alguém da igreja que estava aqui presente, né, convidou. Vai lá na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Okay? E tá vindo outros convites também. E aí a gente começou a ter dimensão e a proporção dessa responsabilidade, porque realmente mexe com o mundo espiritual. De tal forma. Mexe tanto que, em relação, contando rapidamente o sonho que eu tive, nós já tínhamos ido numa igreja, né? Pode falar? Foi em Jardim Bom Pastor, Pode né? falar. E de lá as crianças aceitaram a Cristo. E depois disso nós ia ter um outro programa também. Em outra igreja. Em outra igreja. Eu estava muito ansiosa, porque eram temas diferentes. E eu teria que criar todo aquele roteiro em relação às mágicas que nós tínhamos. E eu fiquei muito preocupada, ansiosa e orando, pedindo a Deus, para Deus dar palavra, né? Para estar nos usando ali, nos dar ideias e estratégias também. E teve um dia que eu tive um sonho, e nesse sonho é como se eu associava essa igreja que nós tínhamos ido, mas fisicamente não era lá. Mas na minha cabeça vinha o local. E aí eu falei para ele, vai lá se ajeitando que eu vou... Não sei se a gente almoçou lá, não me lembro, mas dá a impressão que sim. Eu falei assim, eu vou no banheiro escovar os dentes, mas é como se eu estivesse com um chiclete na boca. E aquele chiclete, ele parecia que ele fermentava. Não é bem um chiclete. Ele crescia, ia grudando, e eu ia tentando tirar, e aquilo grudava. E eu falei assim, isso não está saindo. E eu preocupada de com falar. o horário, preocupada com o horário, impedindo realmente de falar. Aí eu falei com ele, olha só, vamos orar, porque eu tive um sonho assim estranho. Eu acho que alguma coisa está impedindo de falar. Eu vi aquilo ali para poder fechar mesmo a boca. E aí nós oramos e tudo, mas agora eu vejo que nós precisamos realmente intensificar isso. A questão de a gente orar, se consagrar, né? Buscar no Senhor. Não somente nós, mas até a igreja local que vai estar recepcionando essas crianças que vão estar vindo, porque o intuito é convidar crianças de fora também. A gente não sabe como é que vem essas crianças, de onde elas são, de onde elas estão vindo, né?
Então tem todo um contexto espiritual mesmo. E nesse dia que nós fizemos o trabalho, eu uso lentes de contato para dar uma mudada no personagem. Uhum. E assim que eu coloquei a lente, eu comecei a ver como se tivesse uma névoa, tivesse turvo. E eu limpei, mas eu estava enxergando até então. Eu falei assim, como eu estou enxergando, não vou tirar não. Deixa depois terminar, eu tiro, né? Só que aquilo ali se agravou na minha vista, que eu não conseguia abrir o olho depois. Poxa vida. Ardia muito, eu não conseguia abrir. Aí fui para o hospital, tomei medicamento e tudo. E logo quando eu cheguei em casa, fui na casa dele, foi assim, veio o sonho na minha mente. Eu falei assim, engraçado. Porque a gente sonha e depois esquece, né? Uhum. Depois veio a lembrança do sonho na minha mente. Eu falei assim, lembra daquele sonho que eu te falei? Eu falei assim, uma coisa meio estranha. Aí ele falou assim, Passando o tempo disso, né, durante as programações, da vigília, das orações, aí veio na minha mente em casa, meu esposo falou assim, olha, vocês têm que orar muito, buscar, porque vocês estão entregando a palavra de Deus para esses pequenos corações, que são vidas. E muito desses corações, né, e como eles estão sob a tutela dos seus pais, e os pais, né, muitos deles acabam sendo levados ali para aonde eles, né, Uhum. no caso ele falou, né, tinha muitas crianças que era desse, como é que eu vou especificar? Que convivia no meio ali, no espiritismo, né, são crianças que... E aí veio aquele estalo. Eu falei assim, gente, por isso que no sonho eu tive as crianças de lá, Uhum. porque a maioria delas eram desse meio, né? E muitas crianças acabam sendo mesmo ali oferecidas, né? E aí eu falei assim, gente, como a gente precisa ter atenção em relação a isso e orar e buscar mesmo, porque eles têm tanta informação e mensagens distorcidas, errôneas, né? Nós precisamos realmente cuidar das nossas crianças. E as crianças são bem um alvo, né? Sim. São um alvo e elas acabam por várias formas, né? Tanto no espiritual, assim, quanto no sentimental, porque a gente está falando aqui de crianças que são sensíveis, né? Então, são sensíveis se os pais são viciados, por exemplo, são sensíveis porque por causa da atitude, né, dos pais, ou da situação financeira, situação do, sei lá, do humor da casa, né, se a casa está em paz ou se não está, os pais estão vivendo uma guerra, né, enfim. As crianças absorvem muito facilmente tudo isso, né? Exatamente. E aí o espiritual também, de certa forma, né? Se as crianças, depende do que as crianças estão assistindo, né? A gente tem inúmeros conteúdos hoje, por exemplo, que não dá para a gente poder deixar os nossos filhos 100% assistindo, né? Esses dias minha esposa, por exemplo, trouxe para mim e me mostrou, olha aqui a Peppa Pig. Peppa Pig agora tem um casal de duas mulheres, né? Então, então já não dá para assistir, né? Esses dias eu coloquei lá no Nickelodeon, coloquei assim, baixei tem um aplicativo Pluto TV, que é de graça, né? Então você tem TV aberta ali, tem algumas TVs ali que dá para você assistir, que fica direto. E aí eu coloquei coloquei um desenho lá e aí apareceu uma propaganda do canal da Nickelodeon. Aí no canal da Nickelodeon o chamado seja você menino ou menina ou o que você quiser ser. Quer dizer, tá aí nas entrelinhas o que você quiser ser. Se não é menino ou menina, é o quê? Então são coisas assim que passam aparentemente despercebidos se a gente não estiver prestando atenção. E quando minha filha está assistindo coisas que eu não aprovo, né? Minha filha, a gente tem um trato lá, né? Dela não assistir vídeo, eu chamo de vídeo com pessoas. Então, eu não gosto que ela assista vídeo de pessoas. Então, tem Maria Clara JP, tem acho que é Maria Clara Anã, coisa assim. Tem uma pessoa que é o mesmo nome, acho que é Maria Clara Anã. Não sei se é o nome aí do canal esse. Tem outros canais de outros, né? Até de fora que ela assiste. E eu falo para ela, falei, filha, pessoas não. Porque você não sabe o que está ali. Né? Você não sabe o que está passando ali. E, de repente, ela está assistindo algo que não deveria. Eu coloco para ela assistir, agora eu controlo mais. Mas eu coloco ela para assistir no YouTube Kids. O YouTube Kids, quando a Fé teve um dia lá e quando eu olhei,
tá ela assistindo a Anitinha, que é um desenho. Mas você já viu o desenho da Anitinha? Não. Imagina qual é o desenho da Anitinha. Né? A Anitta em desenho. Então, é um funk que tá rolando lá. É a bonequinha rebolando. Então, assim, se a gente não tiver atento ao que os nossos filhos estão vendo, ao que eles estão consumindo, a gente coloca eles lá para eles assistirem, consumirem, e eles vão consumindo. Porque é confortável para os pais deixar as crianças lá, né? Assistindo enquanto eu vou fazer as coisas de casa. Exatamente. Na televisão é ruim o YouTube Kids, mas eu coloco no YouTube. Eu crio um perfilzinho para ela e coloco lá para ela assistir. Então só tem desenho. Só tem desenho. Mas a propaganda, cara, é incrível. É isso que eu ia falar, propaganda. No meio do desenho entra a propaganda de tudo, tá? De tudo. De tudo. Mas entra o pop, do pop que entra, música internacional, propaganda de filme indiano, né? Aí vai Pablo Vittar, Anitta e essas coisas todas, que é aquilo que eu não quero que minha filha assista. Mas é incrível. Canal de criança que só tem desenho, não tem outra coisa, ela não vê música, não nada. A propaganda é assim. A propaganda entra esse tipo de Por coisa. isso que eu acho que os pais, né, a educação começa em casa, né, no lar. Né, e as crianças replicam muito aquilo que os pais fazem. No contexto, nós, né, que somos cristãos, né? Os pais sempre ter esse discernimento mesmo, porque as coisas estão tão invertidas que passa a ser a televisão, a mídia educa e você informa. E aí tem que ser o contrário. Exatamente. Né? Não é a mídia educar. A responsabilidade são dos pais, porque a Bíblia fala, ele é herança, os filhos são herança do Senhor para as nossas vidas. Então, nós temos que cuidar desse patrimônio. Eu, particularmente, eu não concordo quando falam assim, os filhos, as crianças é o nosso futuro, né? É o futuro. Eu não concordo, porque para mim criança é criança, futuro eles serão adultos, né? No futuro eles vão ser adultos. E se você não tiver uma base sólida, ensinando, educando essa criança, eles vão se tornar que tipo de adulto, né? E Exatamente. muitos deles acabam saindo mesmo, porque eles não estão ali alicerçados. Até falo com eles, vamos orar, porque as crianças realmente têm essa experiência e esse encontro com Cristo. Criança ora. Criança fala com Deus, a gente acha que não, mas criança tem uma percepção e uma sensibilidade muito maior do que os adultos. Criança, às vezes tem muita criança que tem visões, coisas que aparecem na casa dela, que o adulto não vê. E às vezes é o crente já de muitos anos, hein? E a criança vê, a criança tem sensibilidade, porque a criança é pura. A criança não tem pecado. A criança novinha, né? Então, eu vou te contar uma coisa aqui. Deus revelou para minha filha que a minha esposa ia perder o pai e eu também. É mesmo? Só que a gente não sabia, claro. Ela sonhou, ela acorda um dia, e aí ela acorda assim e fala, eu tive um sonho. Geralmente ela sempre falava, né? Não, sonhei. Você sonhou com quem? Eu sonhei com anjo, sonhei com Jesus, papapá. Mas é normal. Um dia ela acorda e fala, papai, mamãe, eu sonhei. Sonhou com o quê? Não, eu sonhei que tinha um anjo, estava segurando você, né? A mim e a Mariane, né? O anjo segurando nós dois. E a gente chorava e o anjo estava ali, cuidando da gente. Olha. Aí ninguém entendeu nada. Passou. Depois que tudo aconteceu, que eu perco meu pai, menos de 15 dias depois, me perco meu sogro, né? O pai da Mariane. E aí, a gente entendeu. Foi o que Deus revelou isso pra Pérola. Com 4 anos. A gente vai entender só depois, né? Depois, né? Porque Deus a gente prepara, não tá... né? Prepara. É uma sensibilidade muito grande. Hoje a gente tem medo quando ela fala que sonhou, né? Quem o Senhor revelou para essa menina? Ela é uma graça. Ela pediu a Deus o que ela queria comer no céu. Ai, não lembro. Que ela gosta muito de comer. Aí no céu vai ter um banquete, uma grande mesa, né? Mariana contou. Eu lembro na vigília, ela contou. Foi, cara. Ela quer também uma casa rosa, É né? isso Casa mesmo. rosa. A Pérola é uma figura. Mas é isso, as crianças estão ali, estão absorvendo tudo, então elas são sensíveis, né? Estão sensíveis a isso. E se a gente não ficar alerta, a gente deixa as coisas passarem e estão passando diante dos nossos olhos, né? É um programa que eu assisto, que eu deixo ela ver,
né? Quando eu vou ver uma série, um filme, eu não deixo ela ver. Como eu falei que eu não gosto que ela veja pessoas, então eu não deixo ela ver filme, não deixo ela ver ela... Entendeu? Depende muito. Assistir a Disney, por exemplo. Eu assinei a Disney, eu gosto de ficar rodando, né? E aí, depois de muito tempo, eu botei na Disney para assistir. Quando eu vou assistir a Disney, eu começo a ver, cara, algumas coisas que eu falo, cara, não dá para minha filha assistir isso aqui, não. Não dá para eu deixar ela ver esse desenho. E eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver para saber o que tem, para saber se tem alguma coisa de errado. Eu fui ver uma série adolescente, né? Porque até pelo pastorado, por outras coisas, eu gosto de ver o que está acontecendo, né? E aí eu fui assistir uma série, falei, essa série aqui é uma série adolescente, que eu nem gosto de ver, mas eu vou ver para ver o que está acontecendo, para ver qual é a mentalidade, qual é a ideia. E aí, de repente, no meio lá, um dos personagens adolescentes insinua um tipo de relacionamento diferente, um tipo de olhar diferente. Eu falei, tem um negócio meio estranho aqui, deixa eu olhar com mais calma. E aí você vai olhar o desenrolar do personagem, a linha que segue era aquela linha mesmo. Então, assim, você vê, não é só criancinha, é todas as idades. Nossos filhos são bombardeados, né? E se a gente não estiver atento. E a igreja, ela precisa ter essa visão, a igreja precisa ter essa percepção. E a gente precisa também investir, né? Os líderes de o que vocês fazem é um pouco misturado, né? É o MMA, que é o Artes, né? Com o MCA, que é o Ministério de Crianças e Adolescentes, né? Então, eu acho que tem coisas que criança não pode pular etapas, né? São fases. Exato. As crianças, ela tem que ter a sua fase de criança, de ser criança, né? Então, as coisas estão sendo tão, assim, acelerado que eles estão perdendo esse momento, essas fases, né? E isso nós temos que ter atenção mesmo. E, infelizmente, o mundo das trevas não está de brincadeira. E cada vez mais está se acentuando isso, né? Está se acentuando. E se nós não ficarmos... E está mais descarado. Ele está cada vez mais... É sério, está mais descarado. Ele não está mais com sobrelinhas, não. Ele está falando diretamente. Qual é a mensagem que vocês deixariam para os pais aí, para as pessoas que estão participando com a gente aqui? Gente, dê atenção para suas crianças, seus filhos, os seus netos. E dê muita atenção também para o pessoal que trabalha com o ministério. É um povo que às vezes pode estar ali até um pouco mais cansado, já está um bom tempo. Às vezes é a hora de fazer uma renovação, às vezes é uma hora de ajudar, né, para poder prosseguir. É um ministério muito importante na igreja, sabe? E não deixa elas em segundo plano. Pensem bem quem vocês também vão colocar lá. Não coloque qualquer um que chega na igreja hoje já vai direto para esse ministério. Não faça isso, é um erro. Conheça a pessoa, conheça a vida da pessoa. Estude para saber quem é, para poder estar naquela função. É uma função muito importante, tá? Precisar de qualquer ajuda, a gente está aqui, né? Que puder ajudar, que a gente vá na igreja. Eu sou de outro estado, eu quero fazer aqui, como é que você faz? Eu ensino, não tem problema, a gente passa, sem problema nenhum. A gente passa a didática, a gente tem gravado, mas a gente não divulga, né? Por causa disso mesmo, para poder fazer na igreja. Mas a mensagem é essa: dê atenção para os pequenininhos. Os pequenininhos é o futuro da nossa igreja e é o presente da nossa igreja, tá? Fiquem atentos com eles, tá bom? Fala aqui, ó. Investe muito nos seus filhos. Investe na vida espiritual. Porque, como os pais, nós estudamos o colégio que vamos colocar, que tipo de... o que o colégio aborda, né? A linha que esse colégio aborda. Nós olhamos por tantos parâmetros e nós não pensamos e acabamos deixando, né, de lado, não de propósito, mas, né, sem intenção, lógico. Não trabalhamos isso na educação espiritual das nossas crianças. E também ajude também esse ministério, porque eu acho que é um ministério muito importante. É aquilo, né? Nós preparando as crianças, eles serão no futuro, né, adultos ali, com discernimento da palavra, alicerçados também na palavra, porque eles não venham a se desvirtuar, sair do caminho. Eu até falei com meu esposo, foi assim, engraçado. Eu nasci na igreja, né? Como a maioria da gente nasceu aqui dentro da igreja, mas eu sempre tive aquela necessidade minha de eu declarar, eu aceito Jesus. Porque, não sei se é porque muitas pessoas acham, nasceu na igreja,
né? Acompanha os pais, está na igreja, tá Já aceitou Jesus. Já aceitou Jesus. Mas teve um momento que te fizeram apelo, eu levanto meio tímida, né? Com medo assim dos outros, pô, não é possível, você está tanto tempo na igreja, não aceitou Jesus, né? Mas eu tive essa necessidade, eu disse assim, eu aceito Jesus, sabe? Muitas vezes acabam não fazendo esse tipo de apelo. E com esse trabalho, nós temos feito isso. Porque a criança precisa declarar também, eu quero Jesus na minha vida. Ela precisa falar isso. Não pelo fato de você trazer a criança, ela está ali dentro, aceitou. Tá tudo certo, né? Inclusive aqui na igreja de Caxias teve a experiência com o filho do pastor Alex, né? Isso. Que aceitou Jesus, né? Foi. Não foi nem numa programação, Não. né? Culto normal. Culto normal, ele resolve aceitar Jesus. Quantos anos ele tem? 8 anos? Acho que é 8 anos. Não, é 8. Ele tem... Ih, não sei. Enfim, Esse bicho é grandão, mano. 8, 9 anos. Só tem tamanho, né? Ele é grande, mas ele tem 8 anos. Então, é algo fundamental, é algo interessante mesmo. Fundamental, sim. E o Ministério Infantil é um ministério muito importante para a igreja, né? Um ministério que vai plantar ali para gerações que vão vir. Né? Não é que ela seja o futuro somente, mas é aquilo que vai também contribuir no crescimento da igreja, no crescimento também do evangelho, né? Porque as crianças falam mesmo, se tiver que falar para o amigo, vai falar, né? Sim. Isso é extremamente importante. Mais alguma coisa? Eu queria aproveitar, né? Vai, Fala aí. Estamos confeccionando esses lápisinhos com essa ponteira. Esse aqui é o da Pérola, não sei se ela gosta de verde. Então, para você levar para sua filha. Ela prefere rosa. Rosa? Com certeza. Da casa rosa, né? Pediu na casa rosa, então vamos mandar a borboletinha rosa. Olha aí. E também lá pro seu ministério, eu não sei quem tá lá, mas isso ajuda muito também. Para quem não conhece, esse cartãozinho é um cartão infinito do livro Sem Palavras. Aquela câmera. Tá, pra gente falar sobre o plano da salvação. Para as Legal. crianças é uma forma de evangelizar. Inclusive, eu contei aqui nas crianças, já me cobraram que eles querem também. Eu falei assim, tá, mas contanto que vocês contem essa história pro seu amiguinho. Então, é uma forma deles também de estarem evangelizando. Legal, eles acharam legal, porque achou diferente. Então, eles gostaram e eles já me cobraram. Eu vou fazer para eles. E esse aqui, para quem não conhece, rapidamente, né, de conta através das cores. Né, o amarelo. Então, para mim, não vai funcionar, né? Tá, já sabia que eu sabia, cara. Acabou com o pastor. Mas eu posso falar. Pode falar. Fala a cor, né? Que tem um dourado para representar a riqueza, o céu, como que o céu é, aquilo, né? Que Jesus tem preparado para nós. Cada um conta do seu jeito, da sua maneira. E quando você abre aqui o coraçãozinho, tem outro coração. E esse coração é escuro. É preto. É preto. Legal. Preto eu vejo. Aqui, o pecado mesmo, que o pecado causa mancha. E essa mancha causa essa separação, né? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mandou seu Filho Jesus. E aqui o próximo coração, o coração vermelhinho. Vermelho. Representa aí o sangue de Cristo. Tá na cruz, né? Na cruz, tá vendo? Derramou na cruz para nos salvar. E através do sangue de Jesus, quando nós aceitamos, purifica o nosso coração. E tem um coraçãozinho branco. Então, branco eu também tô vendo. Podia ser um rosa claro, que eu ia achar que era branco também. Aí o coração branco que fala sobre a pureza, né? Quando nós aceitamos a Jesus. E o verde aqui em volta, que é o próprio cartão é verde, representa o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos, mesmo aceitando a Jesus, nós precisamos crescer, aprender, manter firme, né? Nos afastando de tudo aquilo, né, que o pecado, a gente fala para isso. O que é pecado? Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que desagrada a Deus, a mentira, essas coisas. E com isso, nós vamos nos preparar para alcançar lá o céu. Aí volta pro coração dourado. Que isso, hein? Maneirinho. Olha aí, irmão. Olha aí, ó. Facinho de você gravar agora, hein? É um trabalho, assim, simples, mas que você pode estar pregando e falando de Jesus para as crianças. Né? Uma forma de evangelizar aí para quem quiser no seu ministério, né? Ou também presentear suas crianças. Aí para entrar em contato com vocês, tem o quê? Tem o Instagram. Pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, ó, a gente vai colocar aqui na descrição aqui o contato para você poder entrar em contato com eles e poder estar fazendo convite para eles irem na igreja, né? Fazer uma apresentação lá. Também tá levando o material deles, você pode estar adquirindo e poder fazer esse trabalho na tua igreja local e contribuir com esse ministério. Como eles falaram aqui, como foi ficou bem
evidente, né? O ministério é um ministério voluntário, né? E tudo tem um preço, né? Tudo tem um custo. Então, as mágicas, os livros, todas as coisas precisam ter aí, tem um custo, né? Que é um custo que eles estão assumindo esse custo, né? Mas você pode ajudar aí fazendo essa aquisição aí da ponteirinha do lápis, me dá o cartãozinho também, isso aí, e o cartãozinho, né? Que você possa estar, de repente, contribuindo, ajudando aí nesse ministério, ou até mesmo de outras formas. De repente, você quer ajudar, quer contribuir, por que não você poder conversar com eles aí, poder ajudar eles nesse trabalho, que é um trabalho muito importante, é um trabalho fundamental para poder ajudar aí as crianças, né, a ter um encontro com Cristo, né? É importante um trabalho desse, é um investimento, é um trabalho a longo prazo, né? Vamos botar aqui. É um trabalho a longo prazo, você está investindo em vidas e que essas vidas possam glorificar o Senhor. Amanhã, pastores, diaconisas, né? Líderes ministeriais, todos eles aí na presença de Deus, podendo replicar aquilo que aprenderam desde a sua infância. Então, irmão, é maravilhoso esse trabalho, que você possa ajudar, contribuir, que você possa compartilhar esse vídeo aqui para que mais pessoas possam conhecer, né? Desde a primeira parte, onde eles estão caracterizados, até agora, nessa segunda parte, onde a gente deu uma conversa mais séria, né? A gente sabe que o programa não é voltado para as crianças, né? Mas isso ajuda, né? Vai ajudar aí na compreensão, na visão, para que a igreja local continue crescendo, o ministério infantil possa também crescer, e o ministério de arte, por que não, né? Através da pintura, através de outros tipos de arte, através das palhaçadas, né? Através do monociclo, olha aí, aprender a andar de monociclo. Nós vamos replicar esse monociclo, é uma missão, nós replicarmos esse monociclo, viu? Eu já tinha escutado que o Jonathan já há muito tempo fez uma apresentação em algum lugar que eu não sei onde foi, mas que o pastor Júnior viu, né? Lá em Santa Cruz. O Júnior viu. E aí ficou falando, além de diácono, ele é palhaço, não? Ele anda de monociclo, ele tem habilidade. E aí a gente nunca tinha visto, né? E ainda não vi, de fato, né? Andando de monociclo, ainda não vi, não. Mas seria legal o pessoal ver você andando. Aí vai ser difícil, né? De repente pode chegar lá, mas vai ser difícil. E aí tá investindo também na perna de pau, né? Tá investindo na perna de pau. Ele tá começando a aprender a andar na perna de pau. Eu até te dei um bizu, hein? Olha aí. Mas, mas aí tá aprendendo. Então, são coisas assim, que são investimentos, são adaptações, né? Ele vai fazendo adaptação. E é muito legal, irmão. É um trabalho, é um ministério muito legal, muito interessante, que tem que ser renovado sempre. Vocês não vão conseguir fazer a mágica em todos os lugares, né? Daqui a um tempo vocês já vão para uma mesma igreja. Vocês já foram onde? Mesquita, né? Santa Cruz, Bom Pastor, Parque Comercial. Então, quando eles retornarem a essa igreja, um novo convite, tem que ter coisas novas. Então, tudo isso vai ter investimento e precisa avançar. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Poderosamente, nas orações, né? na parte espiritual e nas habilidades também, né? Para fazer aí um trabalho abençoado, um trabalho magnífico. Orem pela gente, que a gente tenha bastante saúde, para quando cair não se quebrar. O Jonas, eu sei que tem uma penca de filho lá, mas você tem... Eu só tenho um, Micael. Aí, viu? Um filho só, viu? Eu tenho 2 só. Minha benção. E o Davi não precisa pintar de branco, né? Já tá pintado, né? Branquinho. Já veio de fábrica. Eu queria também aproveitar, né, de encerrar, mandar um beijo aqui pro meu filho, que gosta de assistir, o Micael, meu esposo, que está sempre ajudando, porque o ministério acho que não é só, né, 2 pessoas, é a família também, né? A família acompanha, ajuda naquilo que pode. Minha mãe que confecciona roupa. Então, um beijo, mãe. Espero que Deus possa te abençoar grandemente. E é legal, porque minha cunhada também, que está sempre ajudando. Beijo, cunhada. Inclusive, ideias, né? Ela tem uma mente muito brilhante. Sim. E a gente acabou catando ela vai ajudar a gente na programação que vai ter aqui em Caxias. Vai ter o terceiro personagem, que talvez a gente vá levar junto. Podia pegar o Denison, que é pequenininho, né? Botar como um anãozinho, né? Ia dar certo. Ia. O Denison participou conosco no evento anterior, né? Um helicóptero na cabeça. Ele era criança. Ele fez o papel da criança. Mas ele não tinha aquela barba, não, né? Não. Com um bonezinho que aquele... Já pensou, mano? Aqui. Ficou bem legal. O Denis também tem algumas habilidades aí, hein? O Denis é fera. Amor, beijo.
Beijo para as crianças. O Davi eu chamo ele de negão. Não é branquinho, eu chamo ele de O negão. menino é transparente, irmão, pra você ter noção. É o meu negão. Leva ele lá na praia, irmão, pra pegar um solzinho. Esse menino não vê sol. Fica Fica vermelhinho, Fica bichinho. vermelho, tadinho. Muito branquinho. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Jotas. Obrigado, Raquel. Ó, o contato deles vai, como eu já falei, tá aqui na descrição. Se você puder abençoar esse ministério, fazer o convite também, né? Está aberto, né? Que Deus possa abençoar esse ministério e você abençoe também compartilhando esse vídeo, compartilhando esse link, o link desse vídeo, desse episódio. E eu quero aproveitar aqui o ensejo. Alô, pastor Felipe, olha eu aí, ó, vou fazer propaganda, hein? Se você não sabe, o canal da Geral, o canal Promessistas Brasil, tem lá de manhã, toda terça-feira pela manhã, tem um episódiozinho para as crianças, né? Que é o Promessa Kids. Acho que é esse o nome, agora eu me perdi, hein? Foi mal, pastor Felipe. Aí acabei chamando, acabei me lascando, viu? Mas, ó, tem um programa específico para as crianças, que é o Promessa Kids. Então, você pode ir lá colocar para assistir. Eu já coloquei minha filha para assistir, ela gostou, né? Então, eu sempre coloco, como está começando agora, né? São 5 minutinhos só, são poucos episódios. Mas eu sempre coloco lá para ela assistindo, né? Reassistindo desde o primeiro. Eu coloco lá para minha filha assistir. E ela gosta muito de assistir. Eu pergunto, né? Para ver se ela gosta. E aí, ela gosta muito de assistir. Então, que você possa entrar lá. Promessistas Brasil. E coloca lá que você vai assistir lá uma historinha bíblica, né? Eu não sei o nome da irmã. Mamãe me perdoar, mas eu não me lembro o nome dela agora. E ela conta ali a historinha bíblica, e é bem lúdico, é bem bonito, é bem feito, né? E são materiais nossos, são coisa nossa, irmão. E isso é importante que você possa compartilhar, assistir, né? O canal nosso aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um sonho ainda, não chegamos lá, mas se Deus permitir, em breve, nós também vamos estar ajudando nessa área do Ministério Infantil. Então, que você possa participar, compartilhar, assistir, né? O canal Promessistas Brasil tem lá o dia inteiro praticamente de programações, tem programas o tempo todo, programas novos, tá? Não são reprises, não. São programas novos, programa de oração pela manhã, né? Começa ali pela manhã, programa de oração, tem um programa de notícia, tem um programa de estudo bíblico. Irmão, é importante que você consuma conteúdos que professam a sua fé, aquilo que você crê. Você não vai ver um conteúdo nosso falando sobre coisas que a gente não prega na igreja, que a gente não está falando na igreja. Não, são coisas nossas. Isso é importante para você poder absorver, aprender, para você compartilhar, para você entender melhor também o contexto bíblico, o conteúdo. Você tem o da lição bíblica, né, que fala sobre a lição bíblica, você poder antecipar ali o estudo da lição, você poder aprender ali com os comentários. São coisas maravilhosas. Tem a palavra pastoral com o pastor presidente da igreja, pastor Adelmilson. Irmãos, são muitas coisas ali, muitos programas que você pode aprender, você pode ser edificado. E eu te convido, né? Você poder assistir ali o canal Promessistas Brasil, tá certo? E toda sexta-feira, você aqui com a gente tem um episódio novo. O episódio de hoje foi um episódio diferente, né? Eu espero em Deus que tenha sido legal para vocês, tenha sido divertido, mas também que seja reflexivo, né? Que você tenha refletido neste tema, neste ponto, na sua igreja local, você poder contribuir e ajudar. Ah, pastor, mas eu não tenho habilidade nenhuma com crianças. Não tem problema. Você pode investir nos professores, no ministério, ajudando de outras formas. De repente, você tem outras habilidades que você pode contribuir, né? Você não precisa ser um palhaço, você pode ser outras coisas, né? Você pode ajudar aí de outras formas. Então, irmãos, é importante, é um ministério importante. A vida das nossas crianças é uma vida que está em risco. Em todos os momentos, elas estão sendo confrontadas ali, sendo disseminadas ali informações que não são da nossa fé, que não têm a ver com o reino, que às vezes até afastam elas da presença de Deus. Então, a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa estar pronto para poder responder. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você poder assistir, né? Que você possa consumir aí nosso material, nosso conteúdo, nossos episódios de podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Valeu!